Tony, a apresentação aconteceu hoje de forma oficial no meio da tarde por volta das 15 horas. Lá no CT do Bálsamo, jogadores descontraindo, né, um pouco, jogando, conversando, assistindo vídeos, batendo papo no WhatsApp, enfim. Mas foi uma tarde proveitosa para o técnico Raniel Ribeiro, que chegou, se apresentou e evidentemente já iniciou os trabalhos hoje com a camisa alvinegra. Foi apresentado pelo presidente do ASA, onde o presidente deu as boas-vindas, e em seguida nós conversamos com o Rogério Siqueira. Falamos com o técnico Raniel Ribeiro. Falamos com o técnico, buscamos informações e falamos também sobre o momento do ASA e o que pensa o comandante técnico alvinegro para essa sequência do campeonato, já que tem essa parada agora, só volta a jogar dia 26, vai ter tempo para trabalhar e até recuperar alguns integrantes desse grupo de atletas. Vamos primeiro acompanhar o que disse o técnico Raniel Ribeiro, para depois a gente debater mais o que aconteceu lá internamente nessa apresentação. O técnico começa falando aqui no Futebol Show, falando justamente desse período, dessa avaliação que ele faz, assumindo a equipe alvinegra. Vamos acompanhar a partir de agora o que diz o técnico Raniel Ribeiro. 20 anos já, né, onde 12 anos desse processo, 17 anos desse processo foi como preparador físico, e logo em 2017 tive a oportunidade no ABC de terminar a Série B. O ABC matematicamente já estava rebaixado e faltavam 10 jogos daquela Série B, e ali a gente criou um carinho especial pela função. Não tinha a menor pretensão alguma de ser treinador, mas depois daqueles 10 jogos a gente viu a condição de exercer a função de uma forma muito plena e em busca de bons trabalhos. E hoje o ASA é o sétimo time que eu trabalho como treinador. Graças a Deus, nesse tão pouco tempo como treinador, a gente já tem 3 estaduais, já tem um acesso com o Campinense, já tem um vice-campeonato da Série D, também com o Campinense. E isso que nos credenciou a estar aqui, né? Então, em cima desse credenciamento, vamos trabalhar muito. Quando o presidente Rogério me ligou, eu não pensei duas vezes, pela história, pela tradição, pelo elenco. Se você olhar o elenco do ASA, olha quantos atletas já conseguiram acesso, olha quantos atletas já conseguiram conquista de campeonato de Série D, conquista de acesso para a Série C, conquista de campeonato de Série C. Então são atletas que são acostumados ao processo, né? E olhando o que restava de jogos, são 5, 3 dentro de casa. Arapiraca, jogar aqui dentro nunca foi fácil, né? O Fumeirão ele tem uma atmosfera muito positiva pro ASA, e a gente espera e conta com o apoio do torcedor, principalmente nesses 3 jogos em casa, que pode nos credenciar a classificação nesses 3 jogos. Raniel, você assume uma equipe que é a 6ª colocada hoje, tem 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, um aproveitamento de 44%, um déficit de 3 gols. O que fazer para mudar esse cenário hoje? O ASA na 6ª posição, e nesse momento o ASA não depende só dele para buscar essa classificação. Qual vai ser a tônica do teu trabalho? Assim, você olha para a tabela de classificação, você vê o ASA em 6º, mas com a mesma colocação do 4º. É uma chave que é tradicionalmente a mais forte da região Norte e Nordeste. Sempre a chave 4 é muito mais forte, devido ao nível técnico das equipes que aqui participam, e por isso esse bolo todo, vamos dizer assim. Nós temos confrontos diretos, o próximo Juazeirense já é um confronto direto, Jacuipense também. Então isso nos credencia a não depender dos outros. Eu acho que se nós conquistarmos os jogos em casa e disputarmos esse jogo fora, principalmente contra a Jacuipense, que é um confronto diretíssimo, em busca de pontuarmos, e vai nos credenciar assim a classificação. E o que me trouxe foi justamente o que eu já falei. E uma das coisas foi olhar para a tabela de classificação e ver que é um objetivo palpável, um objetivo que tem condição de conquistar, e isso nós vamos em busca, sim.
O elenco, como eu falei, a gente vê o elenco de uma forma muito positiva. Já demonstrou isso no início da competição, onde teve 5 jogos de invencibilidade, e esses 5 jogos o credenciou hoje a estar com a mesma pontuação do quarto, né? Esse desequilíbrio que teve nos últimos jogos nos condicionou a vir para cá. Então, se nós fomos contratados para isso, a gente tem que solucionar esse problema e vamos começar a solucionar a partir de hoje. Claro que a gente já está estudando, já está avaliando aquilo que vinha sendo desenvolvido, né? E em cima do que nós vimos e que nós vamos vivenciar nos próximos dias até o jogo contra a Juazeirense, né? A gente pretende mudar alguma coisa, forma de jogar, alguma predisposição a nível de algumas modificações que devem ser feitas na equipe, justamente para encontrar aquele asa que foi o asa que todos esperam nas primeiras 5 partidas. Tenho certeza que esses 2 dias que ganhamos para frente, é sim para conhecimento do elenco, para conhecimento de todo o processo que está sendo vivenciado aqui, para justamente criar aquilo que está precisando, criar aquilo que o asa precisa para ir em busca dessa classificação. Todo profissional, quando chega numa equipe, ele vai analisar a equipe, como você bem disse, que analisou, estudou a equipe, recebe informações também, procura informações. E pelo que você viu da equipe nos vídeos, de informações que você recebe, você detectou alguma carência de repente nesse elenco? Eu sei que é muito precoce ainda falar sobre isso, mas olhando de forma imediata, assim, fazendo uma análise bem breve, tem algumas carências? Eu senti falta, principalmente no último jogo, do referência, do 9, né? Eu acho que o Viçosa é o cara que, quando se fala no asa, se olha para o elenco, o Viçosa é o primeiro que você vislumbra a observar como o número 9. E principalmente no último jogo eu senti muita falta disso. Se tem total consciência que o Viçosa está voltando de contusão, tá buscando voltar a ser o Júnior que todos esperam, e que esses dias que nós temos pela frente, ele seja um dos que a gente possa recuperar e dar a condição para que ele volte a ser aquele cara determinante e decisivo, que eu acho que é uma das coisas que faltou, principalmente nos jogos que eu vi lá na frente. Primeiro que a Série D, em forma de disputa, é o campeonato mais difícil de participar, forma de disputa, né? Porque você sai de uma fase classificatória para uma fase de mata-mata, que aí muda totalmente o processo. Eu, graças a Deus, depois do Paraibano, que lá estava trabalhando, tive algumas propostas e recusei, porque não vislumbrava nas equipes que me procuravam essa condição. E no ASA eu vi. No ASA eu vi pelo elenco, como eu já bati na tecla, pelos 5 jogos que nos restam, 3 ser dentro de Arapiraca, que é uma força muito grande, e isso o torcedor tem que entender e absorver, que ele vai ser primordial para essa busca, né? E como eu falei também lá no início, o que me dá a condição de querer repetir aquilo que fiz em 2021 é justamente porque aqui tem várias pessoas que já fizeram aquilo que eu consegui em 2021. Tem uns 6 jogadores a 7 jogadores que conseguiram isso. Então, alguns já sabem o caminho, e já sabendo o caminho facilita. O ASA vai para o 3º técnico da temporada. Cada um profissional tem uma filosofia de trabalho, metodologia também. E a gente sabe que o jogador ele não assimila isso do dia para a noite. Cada técnico com a sua característica. Você acha que nesse primeiro momento o teu trabalho vai ser mais do ponto de vista psicológico, conversando, para implantar essa tua metodologia? E uma segunda pergunta: de que forma você gosta de jogar? Mais reativo, mais ofensivo, ou depende muito do adversário? No momento que nós nos encontramos, eu gosto do jogo apoiado, gosto de ter a bola, gosto de buscar o gol, né? E vejo muito isso, essa equipe com a condição e a qualidade para fazer isso, né? Mas é claro que a gente tem que trabalhar muito, como você falou. Eu não vou poder modificar muita coisa, não vou poder implementar muita coisa, mas uma coisa que eu consegui de implementação em relação à minha metodologia, além de potencializar aquilo que a gente tem de bom aqui dentro, que eu acho que é o principal, é potencializar o que já se tem aqui dentro, e falar para eles que eles já sabem disso. O que eu mais escutei antes de vir para cá é que o ambiente é muito bom. Um ambiente bom em futebol é com vitória. Então, se o ambiente aqui já é bom, ele tem a condição de se tornar ainda melhor. E para isso acontecer, em busca da primeira vitória. Então, é pensar passo a passo, né? Trabalhar bem o psicológico deles em relação aos últimos resultados que estiveram. Vira a página e foca nesse jogo da próxima quarta-feira. Da próxima quarta-feira não. No dia 26, contra o Jacuipense, o Juazeirense. Que em cima desse processo a gente vai em busca da classificação. Não adianta pensar em acesso, não adianta pensar em
em já estar classificado, não, em quantos pontos tem que fazer, não. Vamos fazer primeiro os 3 pontos que tem pela frente, pensar passo a passo e viver cada jogo, que em cima disso a gente vai em busca do que queremos. Se for necessário, conversando com o presidente, com a diretoria, tem essa possibilidade de realizar uma contratação pontual, tem sim, mas primeiro vamos ver o que tem aqui dentro, vamos reavaliar, vamos resgatar, né, aqueles que talvez não tenham tido as oportunidades e que numa hora como essa vislumbra e realmente procura desenvolver o processo de uma forma mais positiva. Então, em cima disso, fazer um asa muito forte com o que já tem, e se conseguimos, que não é fácil num momento como esse, no momento da temporada, nesse tempo que estamos vivendo, trazer uma peça ou outra para somar com o que já tem de qualidade aqui dentro, assim o faremos. É muito pouco tempo, de meio-dia de domingo para cá, né? E com viagem no meio e ter que providenciar várias situações, mas consegui ver um pouco do jogo contra o Retrô, né? O jogo contra o Retrô, vi um pouco do jogo já do Juazeirense no domingo, assisti também já, porque os nossos treinos agora não tem que ser só voltado em o que nós vamos fazer, mas do que nós vamos enfrentar. Então consegui ver esses aspectos e, claro, toda a comissão técnica já me passou todo um relatório. A gente teve uma conversa muito, muito boa agora pela manhã e pude ter um resto de diagnóstico muito positivo daquilo que vou encontrar aqui dentro. Vai buscar referência, né? Vai buscar referência sobre o time. Disse que assistiu algumas vezes jogos e desde que chegou à equipe do Asa buscou informações não só da maneira como atuava o Asa, mas também dos adversários que o Asa vai enfrentar. Vai estudar, né? O treinador vai estudar para conhecer, para construir uma adaptação o mais breve possível com esse elenco. E não é todas as vezes que as mudanças de técnico elas provocam um efeito positivo. Ao longo de muitas décadas, né, foi construída essa ideia de que trocar técnico é a melhor solução para que uma equipe possa melhorar seus resultados. As coisas no futebol, elas acontecem, elas desenrolam-se de maneira muito relativa, né? Não existe receita para que no futebol você possa tomar as atitudes e acontecer. É claro, óbvio que o exemplo CSE com Leandro Campos é um exemplo que nós podemos considerar hoje um exemplo muito positivo. Trocou técnico, a equipe jogou bola. O Asa no Campeonato Alagoano, que o Asa estava conseguindo render com Leandro Senna. Há quem diga, inclusive, que o Asa não chegaria, mas isso é uma outra discussão, que o Asa não chegaria à decisão do Campeonato Alagoano se não tivesse mudado o técnico naquela oportunidade e viesse o Rodrigo Fonseca. Mas isso é o errado. Pela premissa do futebol, se é que existe alguma regra, você muda técnico naturalmente, você, por mais que entenda que aquele perfil é o perfil ideal, você está mudando o planejamento. Você está mudando toda uma capacidade que foi definida lá atrás com a chegada de um comandante técnico que vai ter a obrigação de fazer a equipe jogar, porque é uma obrigação agora do Ranieri fazer a equipe do Asa jogar, porque é nisso que o Asa está depositando a confiança, né? E eu digo Asa no geral, de um Asa poder jogar, de um Asa poder se classificar, de um Asa conquistar um acesso. Mas todos nós precisamos ser muito conscientes de que esse não é o caminho correto para que o processo possa ser alcançado. Aqui no Brasil é que se coloca com maior frequência saídas de técnico, perde 3, 4 partidas, demite técnico, e aí vem esse imediatismo em buscar treinadores no dia seguinte para poder assumir o comando técnico do clube, e acha que isso é certo. Mas o errado, muitas vezes, dá certo, mas ao mesmo tempo nós precisamos reconhecer que isso não é o que realmente deveria acontecer. O que deveria acontecer é um técnico foi contratado no final do ano, participou de toda a intertemporada, de pré-temporada, enfim, do que foi traçado na montagem do time, e as coisas deveriam acontecer. Mas todos nós sabemos que os resultados eles determinam as tomadas de decisões por parte dos dirigentes. Não é só o Asa, é com qualquer outra equipe.
O que eu acho no Asa desse momento, o que eu tenho certeza sobre o Asa desse momento, é que o treinador vai buscar elementos suficientes com o tempo para poder colocar em prática os seus métodos. 10 dias serão suficientes, não serão suficientes para na totalidade isso acontecer. Pode ter alguns aspectos que venham trazer mudanças sim, significativas no comportamento do Asa, e que isso possa ser também enaltecido quando acabar valendo, né, isso para o processo do reconhecimento. E não simplesmente, porque venceu a equipe da Juazeirense, o responsável já é o Ranieri. A equipe passou a jogar, não, peraí. Eu diria que isso é uma responsabilidade coletiva, do mesmo jeito, porque não podemos dar só a ideia de que o grande culpado da história pelo Asa estar nesse momento é o Rodrigo Fonseca. Nós não podemos colocar somente nessa balança o processo. Ele tem a parcela de culpa e uma parcela muito grande. Porque quem decide no final das contas é o técnico. Mas jogadores também têm responsabilidade nesse momento de jogar bola, porque a diretoria também já deu um recado. Se era o problema de trocar técnico, nós trocamos. Agora a bola precisa entrar. E é por isso que eu estou colocando aqui alguns aspectos importantes. O fato do Júnior ter uma história no Asa, de ser reconhecido pelo técnico, de ver um jogador com a qualidade que o Júnior tem. O presente do Júnior Viçosa é um presente que precisa mostrar. Não é um presente que se coloque, por exemplo, hoje, esta situação para o campo da prática, porque o Júnior já vem tendo esse olhar, e eu digo um olhar diferente de todos os últimos técnicos do Asa. E a coisa não tem acontecido. Então eu preciso que o Ranieri, nesse momento, ele traga novos conhecimentos para a equipe do Asa, que o grupo venha assimilar aquilo que é suficiente e o Asa venha fazer dentro de campo aquilo que o torcedor espera. Conquistar vitórias, voltar a assumir o posto que ele ocupou para não ser o vigia desse grupo 4, né? Porque guardou a primeira colocação durante toda a primeira fase desses jogos de ida praticamente, e agora está amargando uma sexta colocação que é muito, mas muito aquém daquilo que a gente sabe que esse elenco do Asa poderia estar rendendo. Muito aquém. Se você pega o Asa no papel, se você pega o elenco do Asa e faz comparativos com outros times que disputam a competição, o elenco do Asa não deixa a desejar. Mas esse ensaio para a prática não está sendo bem executado. E os resultados recentes mostram isso. 5 rodadas numa Série D de 14 que o Asa não vence é um número muito alto. E não posso nem chegar e colocar aqui na conta do novo técnico alguma situação que venha acontecer nesses próximos dias em termos de convicções, porque acredito que ele vai ouvir mais, vai observar mais, vai assistir mais do que até mesmo tomar as grandes decisões, as decisões mais importantes, que é aquilo que o Asa precisa daqui para frente na sequência dessa primeira fase.